Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Estamos fazendo as nossas conexões internacionais. Eu vou chamar a turma lá do LinkedIn para poder se conectar conosco. Cadê? Live. Opa, aqui, Live Custom. Pronto. Uma semana super agitada, cheia de novidades, e nós temos aí muita coisa para falar. Não vai dar tempo mesmo, mais 30 minutos você vai ter o suprassumo das novidades. Vamos lá ver a turma no LinkedIn para ver se já se conectou. Ainda não. Vai aos poucos integrando o canal SPED Brasil Cast, trazendo todas as questões, os debates, as discussões. Transmitir ao vivo, ele pede para transmitir ao vivo e nós estamos. Agora nós estamos ao vivo, ou quase isso. Nem sempre a fala acompanha a tecnologia ou o contrário. Agora estamos. Quando a gente vai lá no LinkedIn, que tem gente lá esperando, a gente faz a conexão do Zoom com a plataforma do LinkedIn ao vivo e agora ele transmite na plataforma dele e depois a gente sobe lá para o YouTube. Gera aí, sei lá, 2 gigas de vídeo. A gente demora um pouquinho e sobe. Cadê o nosso LinkedIn? Hoje a conexão aí tá triste, hein? Essa semana nós estivemos lá em Tumbiara, você que acompanha o nosso o nosso LinkedIn sabe disso, né? Eu publiquei lá um abração para todo mundo lá, toda a controladoria estava presente para duas interações, duas palestras nossas, uma minha, outra das minha sócia Gisleise Nogueira, sobre esse monstro chamado reforma tributária, que deixou de ser aquela panaceia, né? A gente sabe as questões que estão acontecendo aí no mercado, né? Samira, bom dia. Mãe da Lorena, Lorraine. Ah, ela tem uma música já. Francisco Chagas, bom dia, obrigado pela presença. Quem vai assistir ao vivo, eu sei que tem muita gente que vai assistir ao vivo segunda-feira, principalmente a turma lá da DAS. É, a gente tem uma brincadeira que é falar um pouco do universo do mundo paralelo. O mundo paralelo é esse que a gente está tocando dia a dia e tentando homologar quem está com problema lá no Paraná. A gente já acionou o meu time, o time de TI das empresas que participam do piloto, já me posicionaram, o Emerson, sempre atento o Emerson. Quem mais que falou do problema? Tem mais gente. Deixa eu ver aqui, é rapidinho, gente. Eu não perco tempo muito, não. Ah, o Emerson foi o primeiro, ainda estamos, hoje logo cedo. Ele tinha falado isso ontem. É, o Marcel também levantou um problema desse tipo. Enfim, todo mundo aí testando. Já tem gente testando o XML e encontrando dificuldades na Cefaz. Então, se você tem problema, fique tranquilo, tem mais gente com problema como você. É fase de teste, né? Então, qual é o cenário hoje, né? Nós temos São Paulo, que está de gravar. Agora sim, porque depois eu subo. Então, tem o Estado de São Paulo que está no ambiente de homologação completo e o ambiente de produção também. Enquanto os outros tiraram a regra de validação, que os outros eu falo, a grande parte da turma lá da Cefaz do Rio Grande do Sul, que atende a vários estados, e alguns estados que têm o seu processo de homologação próprio, né? Você sabe, por falar nisso, eu vou contar para vocês mais uma vez. O fisco tem o sonho de acabar com essa história de homologar nota, né? O fisco sonha em ter o PSE, que
deixa a critério da empresa homologada, um marketplace. O Sebrae não conseguiu ir para frente com essa história. O Sebrae tinha se habilitado. A CNTA também eu não tenho notícias, é a Confederação Nacional do Transporte Autônomo, que é o fisco sai desse papel e outorga o direito a uma empresa, um marketplace, por exemplo, como eu citei, de fazer a homologação dos documentos fiscais. Lógico que ele passa o que precisa, a tecnologia orienta, mas até agora ninguém se habilitou. Até para entender também o tamanho dessa encrenca. Mas lá no México, por exemplo, isso já existe, e se não me engano, no Chile também, tá bom? Aqui falta coragem aí de alguns empresários que assumir a responsabilidade por homologar as notas dos seus clientes. Olha que legal. Imagina a hora que o seu que o cliente do seu concorrente falar, eu vou lá, que lá está rápido, ele garante o compliance, tem uma série de coisas com o governo não tem, e o meu fornecedor, o meu marketplace não me atende nesse ponto. Pensou nisso? Ainda mais agora que tem uma responsabilidade solidária do Marketplace na Lei Complementar 214, de qualquer jeito você vai ter que ser responsável em algum momento, né? Imagina você homologando, validando antes o arquivo do seu cliente e submetendo a validação, garantindo o compliance. Eu, se eu tivesse a grana e a tecnologia, eu pediria ao físico, olha, eu quero me cadastrar como PSE para poder. Na realidade, isso começou antes com o PAA, né? E no PAA ele é autorizador e assinador, né? Assinador ainda tem um problema aí na questão hoje, veja quantos temas entrelaçados. Então, a assinatura, né? Hoje, muitas soluções usam, do governo principalmente, o ponto .gov. Lá na nota de serviço, não vai ter ainda, tem lá no aplicativo, mas eu estou falando, na solução a gente está brigando para ter pelo menos um certificado para todo o CNPJ, né, e não ter por filial. Isso está caminhado. Agora, o PAA, que depois virou PSE, é justamente PA, gente, plataforma de assinatura e autorizadora, virou PSE, que tem um site, está disponível lá para vocês analisar, ver a documentação que existe, a legislação, mas eu acho uma boa. O Renato Concórdia já chegou, o Edgar, doutor Edgar, um grande abraço. A gente está falando aqui do mundo paralelo agora, tá? E no mundo paralelo, gente, não sei se vocês observaram, o Rio de Janeiro publicou já a história dos benefícios, dos incentivos fiscais. Você sabe o que é isso? É aquela história de já definir quem é que vai ter e quem não vai ter acesso ao fundo de compensação e benefícios fiscais. Então, até passei agora para o meu amigo, grande professor Douglas Campanini, porque isso é um assunto que vai pegar fogo daqui a pouco. As empresas estão lutando para fazer uma homologação de um documento fiscal, mas todo mundo sabe que esses incentivos, dependendo do tipo de incentivo, movimenta milhões, né? Então, o que que aconteceu? O Rio de Janeiro publicou a portaria Suberec 431 de 17/10, onde ele fala assim, "Ó, esta portaria uniformiza os procedimentos a serem adotados em relação às adesões e às nulidades de benefícios fiscais e regimes de diferimento não condicionados de caráter não geral a contribuintes do ICMS. Veja que ele procura demarcar a quem ele está se referindo. Para os fins do disposto nessa portaria, consideram-se benefícios fiscais e regimes de diferimento
não condicionados de caráter não geral, os que não dependam de termo de acordo ou contrato, condição ou contrapartida onerosa para sua fruição. A legislação própria permite que o contribuinte realize uma mera comunicação à Secretaria da Fazenda ou firme um simples termo de adesão, informando que começará a usufruir os benefícios. Não se sujeitam à Lei número 8445, de 3 de julho de 2019, e à sua regulamentação, e sim à legislação de regência do próprio benefício fiscal, e também têm um cunho subjetivo, ou seja, não dependem unicamente do objeto comercializado pelo sujeito passivo. Na realidade, o que vai acontecer, gente, é que os estados todos vão fazer uma publicação desse nível e aí vão qualificar quais as empresas, quais os incentivos ao qual ele se refere, e as empresas que têm esses benefícios e que serão, digamos, minguados a partir de 2029, poderão pleitear a compensação lá no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, fisco-financeiros. E a partir dessa, por exemplo, dessa publicação, a empresa vai preencher os detalhes do incentivo, o quanto, né, ela vai perder, o quanto ela vai ser prejudicada financeiramente em relação à redução dos incentivos fiscais, vai apresentar esse ofício à Cefaz, ela vai autorizar, vai liberar, e você, de posse desse material, vai dar entrada lá na Receita Federal solicitando a compensação. Muito parecido com o processo, por exemplo, que eu fiz há muito tempo atrás, você nem tinha nascido, que era de não atender ao bloco K, do livro de controle da produção e do estoque em papel. Você preenchia lá o formulário, dizia que iria manter os controles quantitativos, carimbava na Cefaz, depois carimbava uma via na Receita Federal e você estava livre do bloco K, bastava apresentar a pasta com todos os controles quantitativos que movimentam mercadorias na companhia, dizendo cada formulário que você usa e a finalidade. Morreu Neves. O problema é que teve empresa que movimentou, olha que interessante, né? Movimentou o material sem o formulário. E o fisco estava lá fiscalizando. Ele falou: o que é aquele material? Ah, a requisição do almoxarifado lá para a produção. Olha que fiscal. Eu digo, tem profissionais que nasceram para ser fiscais, né? Ele tem um faro. Ele falou: vamos lá, deixa eu dar uma olhada para ver se está tudo ok. Chegou lá, cadê a requisição? Ah, não, está com pressa e não. Esquece. Está com pressa, tá, esteja autuado. Olha que horror. É aquilo que a gente sempre fala, né? Eu tenho um sócio, parceiro e amigo, o Jair Falk, especialista em processos, trabalhando, agora está recuperando de um plano de saúde, mas o tema reforma tributária, ele já está expert nisso, porque muitos processos são ajustados, muitos processos precisam ser criados e revalidados. Não é só isso, né? Não é só criar, é revalidar, como nesse caso. E aí a gente encontra gente burlando o processo, sem fiscalização, todo mundo. É aquela história, não é dedo duro, mas a empresa corre riscos mesmo quando você acha que não está correndo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a esses processos, principalmente que a fiscalização agora está muito esperta, né? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô. Eu estava falando para vocês que eu estava lá em Itumbiara, em Goiás. Chegamos lá 38 graus, aí volta para cá com 15 em Dayatuba, é punk. Então, gente, dá uma olhada só para você ter. Você que está em qualquer outro estado, veja essa portaria Suberec 431-1710. Daqui a pouco eu publico lá no portal Espere Brasil e você acessa direto, mas ela vai dar o tom e os outros estados farão a mesma coisa. E ainda sobre isso, você viu São Paulo, né?
Estado de São Paulo, estou com o decreto aqui, publicou o decreto 69981 e o que que ele está fazendo? Nada demais, simplesmente adotando, definindo a necessidade de se informar o CBNF, né? Olha que interessante, e eu canso de falar isso para as empresas, lá no comitê, lá nas palestras. É, no primeiro momento, tudo que o fisco coloca é teste no primeiro ano, né? Aí no segundo ano já passa a ser obrigatório. E aqui eles estão fazendo o seguinte: ele já colocou até as tabelas CST versus CBNF do Estado, tem PDF em Excel, ó, que beleza, e ODS, fizeram um trabalho show de bola, né? Eu estou abrindo aqui só para você, para comentar com vocês, e ele está com todos os benefícios fiscais e todos os CSTs respectivos de cada CBNF, de cada incentivo de benefício fiscal. Então, gente, o que eu falo é o seguinte: no primeiro momento, você tinha até um cronograma lá na nota técnica, essa regra não vai entrar no Estado, ou outra não vai, ou todas essas vão. Agora acabou isso, todo mundo está correndo para definir CBNF, porque essa informação é base também para tratativas relacionadas ao Fundo de Compensação e Benefícios Fiscais. Vocês lembram o número desse fundo? 160 bilhões. Então, precisa estar bem documentado. E olha, gente, você que tem incentivos, está preocupado, é assim, a partir do momento que você deu a entrada na Receita Federal, ela tem o prazo, isso vai sair no 108, para ela responder, acatar, homologar. Vai ser em 3 dias? Não. Vai ser em 6 meses? 6 meses? Depende da sua nota lá no Sintonia, ou até no novo projeto de conformidade, o Projeto Nacional de Conformidade, que foi criado, que será criado agora na 108. Então, gente, é importante analisar também qual o prazo que a empresa consegue esperar sem ter que ter uma ação específica aí financeira, um aporte, alguma coisa assim. Porque dependendo do fisco, cuidado, cuidado, todo mundo vai estar pedindo dinheiro, tá? Então, veja que tem bastante novidade. Agora vamos lá para a nossa reforma tributária, porque senão vocês vão falar, esse cara é um tratante, ele falou de um monte de coisa e não falou do principal, que é justamente como as empresas vão tratar esse tema, né? Porque, vamos lá, nós temos aí, tivemos reunião com o fisco. A tônica da reunião foi prazo, as empresas pedindo prazo, o fisco falou: olha, sinto muito, mas não depende da gente. Quem colocou esse prazo sem noção, o fisco não falou isso, eu falo. Sem noção foi o legislativo. O legislativo? Quem é o legislativo? É o Congresso, é o Senado, né, minha gente? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Eles colocaram esse prazo, sem saber a real situação das empresas, o que iria precisar. Eles não sabiam que precisava de nota fiscal de gás, de água, de pedágio, que ia precisar da DERE, porque os setores não têm como emitir nota de plano médico, de sistema, instituição financeira. Então, se o Telecom está aí há 3 anos para homologar a nota, e alguns já emitem, outros ainda não, outros estados, né, como São Paulo. Você imagina que vai ser fácil em 3 meses homologar nota de gás, de água, de pedágio? Não é, gente, é complicado. E aí, se não tiver uma flexibilização, que foi o que o auditor aí, o coordenador do projeto, Marcos Flores, falou, né? Eles estão vendo que tá. Eles não querem, na realidade, pelo que eu acho,
Falar de vez, vamos postergar ou vamos. Porque senão as outras empresas tiram o pé, né? Então, qual é a melhor forma de dizer que não vai ser a ferro e a fogo? Simples. Vamos flexibilizar por setores, como foi a nota fiscal, gente. Lembra? Entrava o setor A, o setor B, assim por diante. É a mesma coisa que vai acontecer agora, porque não tem como gerar. A Adele está pronta? Está pronta. Mas, lógico, você precisa cuidar para que as novidades não impactam sobremaneira o seu negócio. Você que já emite nota, você que vai começar a receber nota de locação de máquinas, de carros, de aparelhos. Que impacto tem agora pagar imposto de 28% sobre o aluguel de máquinas para construção, para produção, a subestação que você precisa vez ou outra. É esse número que precisa ser estabelecido e conversado na companhia, tá bom? Então, a questão, o prazo não é com o comitê gestor, ele não resolve isso, é com o legislativo. Então, ele cumpre o que está na legislação que foi colocado lá. Precisamos tratar a questão do do fato gerador? Precisamos. Qual é a novidade do fato gerador? Eu estou colocando o fato gerador, mas antes do fato gerador, tem outros aspectos importantes, né? A própria instituição do IBS-CBS, né? O artigo primeiro, o artigo segundo fala da neutralidade. Essa da neutralidade é aquela história, né? Tem que dar 0 a 0, algo assim. O que se considera como operações com bens, com fornecimento. A legislação mudou, né, gente? Então, o fato gerador lá do 10 é o fornecimento, não é o pagamento. Pagamento convalida o crédito, que antes não precisava, se vai pagar ou não, não era da sua conta, agora é. Opa, se é da tua conta, você tem que fazer uma gestão lá com o seu fornecedor ou com o seu cliente. No seu crédito, depende do pagamento pelo fornecedor no regime de competência. Você está antenado, acompanhando o seu fornecedor. Você tem certeza que ele não vai entrar com um pedido de recuperação? Cuidado, recuperação fiscal. Tem todas essas coisas. Aí você tem o artigo 4 que fala da incidência, ele vai incidir sobre todas as operações. Todas. Mas eu. O que que são todas? É muito. Eu ouvi essa frase. É muito genérico, é muito vago. Tudo aquilo que você faz de negociação com terceiros e você não emite nota, pensa assim: você vai ter que emitir nota. O primeiro item que veio à discussão disso foi o encontro de contas. E o que que é o encontro de contas? Eu vou revelar para vocês esse segredo. Em dado momento, nós tínhamos com o cliente encontro de contas de passagem aérea. Então, era uma consultoria, comprava muita passagem, né, pelo deslocamento dos profissionais, e a consultoria também atendia a empresa aérea. Em dado momento, falou: ó, estamos com dificuldade de aprovar budget, mas a gente pode fazer um encontro de contas. A consultoria, de qualquer forma, teria que comprar a passagem. Ok, beleza, fechamos, vamos fazer um contrato. Então, estabeleceu-se número de horas, número de passagens aéreas e era feito isso. Não tinha nota fiscal na parada. Agora tem que ter. Entendeu o cenário agora, meu jovem, minha jovem? Então, cabe a você, da área fiscal, da área tributária, olhar assim, aquele grande mapa. Tem um mapa de fluxo operacional aí na sua empresa. Tem nome, cada um tem um nome. E você vai verificar aí se tem alguma operação que não tenha documentação fiscal, porque é um modelo do encontro de contas. Não, é uma relação comercial amigável, vamos falar assim.
Isso é muito importante, gente. Tem que ter tudo mapeado. Quando a gente fala mapeamento, né? Nós fizemos o evento Mapa da Reforma Tributária, é isso. Você precisa ter não só tudo que você faz hoje por notas fiscais, mas chamar o financeiro e falar, companheiro, vamos entender aí o que que você trata à margem da nota fiscal, tá bom? Não é que seja sonegação, não é nada disso. É porque hoje não tem previsão legal. Você pode fazer, mas a partir do IBS você vai precisar ter isso bem desenhado, criado o processo. Precisa de ajuda, fala com a gente tem profissional para criar processo, para definir processo, tá bom? Nem todo mundo se preocupa com isso, mas eu acho fundamental. Bom, então, passeamos pelo artigo 4º. Se você quer saber o que que deve ser tributado, está lá no artigo 4º, você vai ver. Aí ele fala no quinto das operações não onerosas, né? Porque a gente sempre fala, vamos lá, não oneroso, se não é oneroso, precisa tributar, não é bem assim, tá? Tome cuidado. Eu vou te dar um exemplo que eu até comentei ontem numa reunião. Tem gente que fala assim, vou fazer a demonstração e não tenho como controlar o prazo de retorno. Então já tributa na saída. O fisco vai lá e crau, autua a empresa porque tributou uma operação cuja previsão não é de tributação. Tem que ter controles. Hoje já tem evento 60 de remessa para beneficiamento. Você pode até depois acessar lá o site, você vai ver que tem, o fisco controla essas remessas de beneficiamento também. São Paulo foi o primeiro estado a validar e homologar isso aí, tá? Aí a gente vai chegar lá no tema do artigo 8º e 9º, que são as empresas imunes, a União, os estados, para chegar finalmente no 10, o nosso amigo fato gerador. Por que que eu estou chegando no 10? Por que que eu dei essa volta toda? Porque o 10 é que está dando toda a polêmica. Porque teve gente que perdeu o fio da meada, esqueceu de lembrar, de acompanhar a legislação da mudança do fato gerador. Não é mais o pagamento, é o fornecimento. O pagamento, ele libera o crédito. Se está pendente, o pagamento libera o crédito. Para o fornecedor, o vencimento é por regime de competência, tá bom? Então, duas coisas importantes da reunião da semana passada foi o fisco vai soltar aí o guia prático da nota de débito e crédito. Eu já falei aqui para vocês, não é novidade, nota de débito e nota de crédito, que é nada mais, nada menos que a conta gráfica. Silêncio. Oi? Aquela conta gráfica que você junta, colige, vamos falar assim, que nem meu professor fala, colige todos os documentos, as notas, que ao longo do ano obrigam, ao longo do mês, né, obrigam a estornar o crédito. Então você junta tudo e faz um trabalho aí de contabilização e estorno, conta gráfica. Então, só que você faz no mês, no final do mês. Agora você vai ter que fazer a cada momento. Então, não vai ter mais essa história de sumarizar notas, né? A gente sumarizava. É nota a nota. É, então, item a item. Então, só para ter o time da história. A multijuros, ela teve aí algumas repercussões nas reuniões, mas todo mundo já entendeu. Eu fiz a pergunta para o fisco, para ele esclarecer melhor. Ele até mudou a minha fala, mas deu o mesmo sentido. A multa e os juros compõem a base de cálculo do imposto. Então, morreu Neves. Você pode dizer que a sua interpretação, que é um é uma questão financeira, né? Esquece isso, tá? Compõe a base de cálculo do produto. Pagou multa, um abraço. E aí tem os eventos e as taxas para ser preenchido em relação a isso, tá bom? Outra coisa importante, vai sair também aí o portal do Comitê Gestor, aonde ele vai publicar a nota técnica informando desses detalhes todos, principalmente.
operação de remessa vem da ordem, estava tudo pronto, só que não tinha vem da ordem. Então ele suspendeu a publicação e assim que estiver pronto ele publica. Acredito que na semana seguinte a gente tenha o guia prático da nota de débito e nota de crédito e os eventos. Que não é nenhum bicho de sete cabeças, hein, gente? É um negócio bem tranquilo. Você vai ver a partir dessa publicação. O que mais que nós temos de novidade lá da reunião? Ah, tem uma que eu não posso falar e outra que é bem importante. Durante o período de transição, nós teremos aquela dualidade, né? Então, eu vou fazer uma operação que eu tenho que tributar ou tenho que gerar um arquivo. E no ICMS, essa operação não tem nenhum impacto, porque a legislação é outra. Então, para resolver esse problema, eles estão trabalhando aí num ajuste CINEF gigantesco para equiparar a legislação do ICMS à legislação do IBS. Então, não vai ter duas coisas distintas. Você vai tomar crédito pelo fornecimento? Vou. Vai gerar débito? Vai, no fornecimento. E no ICMS, que é a circulação de mercadoria, a promessa é de que no ICMS ele também haveria essa equalização. Vamos aguardar para ver, né? Mas a ideia é acabar com a duplicidade durante o período de transição, tá bom? O que mais que nós temos da reunião, tá? A reunião também teve lá uma pauta para o fisco explicar a tratativa e tal, e mas nada que a gente não consiga tratar posteriormente. Saímos de lá com o compromisso de criar o grupo de exportação e importação, produtor rural, é, produtor rural simples para levar para o fisco os temas e as dificuldades. Mastigar a questão para o fisco, lógico que ele quer bem desenhado, com fluxos, explicando qual é o cenário, para não ter dúvida, tá bom? Em termos, de novidades, que eu possa dizer, porque tem coisas que a gente não pode dizer, né? Assinamos um protocolo, de sigilo, uma NDA, então tem que ficar silencioso em alguns assuntos. Aproveito para chamar a atenção que o dia 27, dia 27 às 11 horas, eu e a dona Gisleise Nogueira estaremos no podcast do Portal Espelho Brasil, falando sobre um dos impactos que foi tratado na reunião, que é a previsão de entrega, a- o evento de correção de previsão de entrega e a nota de ajuste de competência. Afinal, agora a área comercial, o supply chain, o PCP, essa turma toda vai acompanhar agora as reuniões da reforma tributária, tá bom? Pessoal, passamos 3 minutos, desculpa aí por ter passado. Obrigado, um grande abraço. Daqui a pouco eu ponho lá no YouTube essa gravação também. Para quem vai assistir na segunda, tem também lá no YouTube. Tchau. Então não esquece, dia 27, 11 horas, no YouTube, nós teremos a live sobre três novidades na nota técnica 2025.002130. Tchau. Pronto, já cancelamos o link lá com a turma do LinkedIn. E agora aqui a gente encerra a nossa gravação e a nossa transmissão. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.